Queria fazer um teste de som. Aumentou o som aí. A Juliana. Oi, Juliana. Juliana, você tá ouvindo? Tá me ouvindo? A gente vai começar a fazer a live aqui e aí eu quero fazer esse teste de som. Ver se você tá me ouvindo. Se tiver, você me fala, dá um ok aí. Deixa eu aumentar o som de novo aqui. Ah, obrigada. Ih, Valdson tá aí também. Deixa o pessoal chegando aí. Ah, deixa eu falar com vocês. Oi, pessoal, vamos esperar então o pessoal ir chegando aí para assistir. Hoje eu vou falar aqui sobre a identificação das emoções, vou falar um pouquinho aqui do dicionário, dessa trajetória, como é que foi. Deixa eu falar com vocês. Oi, pessoal, vamos esperar. Não, beleza. Legal. Ei, prima! Oi, pessoal, daqui a pouco a gente vai começar a falar aí, esperando o pessoal chegar. Já tem um monte de gente. Ih, Suzy, minha prima. Ei, Ju. Ei, Hernani tá ali também. Minha galera. Daqui a pouco tem debate cinema aqui no Sanquia, aqui no centro, aqui em Foz do Iguaçu. A gente vai ter o filme Divertidamente. Divertidamente. E aí a gente vai comer pipoca, vai assistir filme e depois vai conversar sobre o filme. Vai ser bem legal. Acho que já posso começar, né? Então, gente, oi de novo, boa noite. Que bom que vocês estão aqui comigo. Eu vim falar sobre o dicionário. Eu vim falar sobre a oficina que a gente vai ter nesse final de semana. E eu vim falar um pouquinho sobre essa história de como é que foi escrever, como é que foi pesquisar, como é que foi entrar nesse mundo das emoções. Primeiro, não sei se tem alguém que não me conhece, meu nome é Alba Cardoso. Eu sou formada em matemática, né? Me formei na área de ciências. E por causa dessa formação de ciências, eu me empolguei com pesquisa e eu gosto muito, sou muito curiosa em todas as áreas. E hoje eu estou pesquisando basicamente as emoções. E com essa coisa de pesquisar não só as emoções, mas a consciência em si, desde... Nem sei desde quando, desde 98, desde 2000, eu peguei para pesquisar mais seriamente. Eu comecei a entrar numa linha que é muito comum, uma linha que
que a gente valoriza bastante a mente, que valoriza o nosso pensamento, que valoriza o nosso raciocínio lógico, no meu caso, o raciocínio matemático, lógico-matemático, né? Que eu gosto muito, né? Não é nada, não tem nada de errado com isso, só ajuda a gente. Mas ao mesmo tempo desvalorizava os outros aspectos, e principalmente o aspecto emocional. E eu tenho trabalhado no caso, eu voluntariei durante muito tempo, Simone, com a questão do estudo geral, do estudo mais integrado, né, da consciência. E apesar de ter esse estudo supostamente integrado, acabava ficando muito focado na valorização só do pensamento e da razão. E teve uma hora que, né, você começa a se questionar, mas por que isso? Será que é só isso que tem? Será que esse é realmente aquilo que a gente precisa olhar? Será que não é para olhar também para os outros de uma forma positiva, de uma forma não enaltecendo, mas assim, valorizando, dando o devido valor a cada um dos corpos de manifestação, a cada um dos elementos que a gente tem, né, que a gente trabalha aqui nessa terra. E aí, nesse questionamento, nessa pergunta que eu comecei a me fazer, não só pergunta, né, eu comecei a ficar, né, meio, né, reclamona também. Falei assim, não, alguma coisa tem aí. E aí eu fui ver que tudo que eu tinha de conhecimento a respeito das emoções e dos sentimentos tinha um viés muito ocidental, divulgado pelos cientistas homens, né, mais travados e com toda uma linha de pensamento um pouco mais repressora mesmo, né, que faz parte da nossa cultura ocidental. E aí, quando eu vi isso, aí que eu questionei mais ainda. Eu assim, não, então tem alguma coisa aí, eu preciso pesquisar sobre as emoções. Eu sempre quis ter uma lista minha, pessoal, das emoções, e aí eu comecei a fazer essa lista. E dando uma palestra um dia, eu comentei sobre um possível dicionário de emoções, né, que seria o ideal das pessoas terem. E aí uma amiga minha, que está até no dicionário, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, está até na introdução do dicionário, em agradecimentos, está lá a Keiko, ela me perguntou assim, Alba, e esse dicionário aí, ele existe? Aí eu, não tem, né? E eu fui procurar na internet, eu fui procurar se tinha em português, não tinha. Aí depois eu fui procurar se tinha em inglês e em espanhol, né, que são as línguas mais fáceis para mim, para eu ler, também não tinha. Aí eu fui ver em italiano e alemão, vai ver, né? Vai que eu conheço alguém que consegue traduzir para mim alguma coisa, também não tinha. Então, na época que eu comecei a pesquisar mais sério e estudar, que foi 2011, 2012, não tinha nenhuma obra. E todos esses livros que a gente vê hoje em dia, tinha muito pouca coisa. Então eu pensei, nossa, se ela fez essa pergunta para mim, se eu sinto essa necessidade, se várias pessoas já chegaram para mim e perguntaram se tem esse tipo de obra e não tem, parece que a tarefa é para mim, não é mesmo? E aí eu comecei a pegar informação, a coletar dados, ver como é que se escrevia um dicionário, fui pesquisar o que é a lexicografia, como é que se faz. E aí eu fui atrás disso e comecei a montar mesmo o corpus, pegando informações dos dicionários gramaticais que a gente tem, dicionários tanto da língua portuguesa quanto de língua inglesa e espanhola um pouquinho menos, mas teve. Também fiz utilização de dicionários especializados. Na própria bibliografia do dicionário vocês podem ver que tem dicionário de psicologia, de psicanálise, além de etimologia e os gramaticais.
e com esse monte de informações, esses dicionários, eu fiz um apanhado e juntei o que era classificado como emoções, sentimentos e estados de ânimo. Todas as coisas que eram só resultado das emoções, tipo riso não entrou, né? Porque riso é uma ação, sorriso também. Ih, Hernani, obrigada. Então, tudo isso eu peguei e coloquei no dicionário. E aí, deixa eu mostrar o dicionário. A Hernani tá aí, ó, aproveitando. Aqui esse é o dicionário, ó, o nome do dicionário é Dicionário de Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo. Aí, ó, foi lançado aqui pela editora Epígrafe e foi lançado o ano passado, em setembro, aqui na Feira do Livro de Foz do Iguaçu. E esse ano a gente fez um relançamento, segunda edição, lá em Curitiba, na TV Educativa, no canal da música. Agradeço o pessoal aqui de Curitiba, que eu vou fazer a oficina dia 3 lá. Se tiver alguém aí, né, já dou um oi. E eu queria agradecer também a Isabela Lustosa, que deu todo o apoio, conseguiu o lugar lá pra gente. E todo o pessoal da TV Educativa também, que me recebeu muito, muito bem, de braços abertos. Então, como eu estava falando, aí eu fiz essa coleta das palavras para o dicionário. E aí chegou na hora de definir o que era emoção e o que era sentimento. E foi aí que eu demorei mais tempo para andar com a obra. Porque eu tinha conseguido fazer algumas definições, mas essa delimitação do que é um e o que é outro, ela é como se fosse aquele 50%. Quando você passa daquele 50%, a obra deslancha, né, ou sua tarefa deslancha, o projeto anda com mais fluidez. E aí eu fui pesquisar principalmente Paul Ekman, né, que é uma referência hoje. Todo mundo que já viu aquele seriado não sei se ainda tem no Netflix, Lie to Me. Então, é com base no livro dele, Linguagem das Emoções. E ele faz uma definição, uma delimitação muito, muito fácil de entender, que as emoções, elas são uma reação muito mais rápida, né, mais automática, é aquele banho de neurotransmissores acontecendo e de descargas no seu corpo, e você sente isso de uma forma muito rápida. E ele faz a separação dos sentimentos, que sendo uma condição que une mais o corpo e que demora um pouco mais também. Na introdução do dicionário está um pouco mais bem explicado, mas roughly é isso aí. Então depois que eu defini isso, ficou muito mais fácil mesmo para eu delimitar e terminar as definições. E aí depois eu fui para a parte da etimografia e tal. Então foi um trabalho bem exaustivo, mas foi gostoso de ver. Porque vocês não estavam lá em casa, né? Mas eu tinha uma parede enorme assim, e eu fiz uma roda de Plutchik. Quem quiser colocar aí na internet para saber o que é a roda de Plutchik, uma roda que esse pesquisador ele junta as emoções em famílias. E tinha uma roda enorme na parede da minha cozinha, e eu pregava lá as definições em grupos, e cada vez que eu olhava aquilo me dava assim uma eletricidade, uma motivação para continuar escrevendo. E cada parte, né, cada pedacinho da pizza que eu preenchia era uma vitória. Então, quando terminou aquilo tudo e eu olhei para aquilo pronto assim, eu nem acreditei. Mas só depois que estava o livro pronto mesmo é que, né, a gente comemorou apropriadamente, devidamente. Então foi um trabalho bem legal escrever esse dicionário. E a partir dele, a partir do lançamento dele, eu comecei a ter presentes vindo das pessoas. Como assim presentes?
as pessoas começaram a me indicar para fazer cursos na área de psicologia, em terapias alternativas, terapias quânticas, várias coisas, terapias sistêmicas. Então eu comecei a ter muito input de informações que eu não imaginava que eu fosse ter. E todo esse conhecimento que foi chegando para mim depois do lançamento, que eu agradeço demais as pessoas que me indicaram, as pessoas que me presentearam com livros, né? Eu ganhei livro, eu ganhei curso, um monte de coisa. Isso só aumentou a minha vontade de continuar pesquisando e de saber mais sobre o assunto. E hoje consegui compilar um curso que é a Oficina Liberdade Emocional, que é uma oficina que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, sábado agora, depois de amanhã, né? Então, sábado agora, de 27 de outubro, no Espaço Sun, que é aqui em Foz do Iguaçu, e no outro final de semana, em Curitiba, no dia 3 de novembro. Então, é o dia inteiro de oficina, são pelo menos 7 exercícios práticos, tem toda uma parte teórica também para embasar o trabalho. É um curso dinâmico, as pessoas vêm para o curso não só para ouvir falar das emoções, mas para elas pesquisarem como é que essa emoção funciona no meu corpo. Então, hoje a gente vai ter o filme aqui Divertidamente, né? Aqui no SANC, aqui no centro de Foz, e a gente vai debater depois. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu revi o filme foi a Nojinho, que é uma personagem do filme. E como é que o nojo, né, se manifesta no nosso corpo? É aquela coisa que a gente faz assim, né? Faz assim com o nariz, ou então faz assim para trás. Então, como é que a gente manifesta? E às vezes são microexpressões, gente, não é nem uma coisa muito forte que todo mundo fica olhando, ele está com aquela cara de nojo. Às vezes é só uma levantadinha assim, ou uma coisinha aqui no canto da boca. E isso a gente começa a identificar na gente mesmo e perceber quando é que a gente está sentindo uma emoção ou outra. Então são exercícios assim, muito práticos e que dão uma autoconsciência maior para quando a gente está se pesquisando e se olhando e olhando as próprias emoções. Tá, mas e para que eu vou querer saber que emoção que eu estou sentindo? Para saber o que eu preciso fazer em seguida. O que aquela emoção está me mostrando? Qual é a atitude que eu posso tomar diante da situação que eu estou vivendo? Principalmente, essa emoção, ela é minha? Às vezes ela não é minha. Com esse burburinho todo da política e tudo, né? Eu não podia, né, deixar de falar. Muitas emoções, muitos sentimentos aparecem quando a gente vê posts, quando a gente compartilha posts, quando a gente responde aos posts. Então, que emoções que vêm nessa hora? A gente tem alguma ferramenta que ajuda a gente não se blindar, mas a sentir de uma forma mais segura, mais protegida? A gente tem esse tipo de ferramenta? E às vezes não tem. Então, às vezes a gente meio que cai, né? A gente se embola ali naquelas emoções que aparecem nas redes sociais e sem nem saber de onde é que veio aquilo. Gente, mas eu nem queria postar isso aqui, como é que aconteceu isso? Então, são ferramentas que a gente pode utilizar para se sentir mais seguro e mais bem preparado diante das emoções que aparecem. Ontem mesmo eu tive um exemplo, estava atendendo uma cliente, que eu sou tradutora juramentada, uma cliente que foi fazer uma solicitação para mim e ela estava preocupada.
porque não tinham aceitado a tradução dela e tal. E na hora ela assim, eu estou estressada. E aí, automaticamente, a minha reação era de quê? Não fique estressada, né? Da gente querer dizer pro outro, não sinta isso, não sinta aquilo. E essa reação, na hora eu olhei, olha só, por que eu quero que ela não fique estressada, né? Ou eu quero que ela não me estresse, né? Nessa situação aqui. Então, essa relação que a gente tem o tempo todo com o outro, o quanto que a gente não deixa o outro ser, porque a gente acha que a gente tem que ser junto com ele, o próprio atuação dos nossos neurônios espelhos, né, que é uma condição de espelhamento que a gente tem o tempo todo com as pessoas, do contágio pelas energias também. Então tudo isso é levado em consideração e tudo isso a gente vai falar bastante na oficina agora no sábado. Além também de trocar algumas coisas, algumas ideias, né, no filme agora também aqui. Não sei se o pessoal tinha alguma pergunta. Eu lembro que a Larissa tinha mandado uma pergunta para mim sobre a oficina. Então ela dura o dia inteiro, é de 9 da manhã até as 4 da tarde, 4 e meia ali. E vai ser... Deixa eu ver se eu tenho o endereço aqui direitinho. Aqui. Então, vai ser no Espaço Sankhya, na Travessa Cristiano Weirich, número 91, sala 208, no edifício Metrópole, é perto do Magazine Luiza. Então, quem quiser participar, as inscrições estão abertas, pode também mandar mensagem aí pelo meu Facebook, pode mandar inbox, pode mandar na minha própria timeline também, se quiser. E também pode mandar para o meu WhatsApp, que é 991410925. Depois eu vou deixar também informação lá na minha página. Então vai ter a oficina aqui no Sankhya. Deixa eu até mostrar um pedacinho aqui do Sankhya. Olha que legal. Tem várias outras terapias aqui, acupuntura, life coaching. E também tem a pergunta da Lari que ela Luciane, obrigada. Que ela perguntou como é que era um atendimento, como é que era a questão do atendimento individual. Eu faço uma instrução, né, como se fosse um instrutor, um professor, né? Eu ensino técnicas de autoconscientização das emoções. E às vezes a pessoa ela vai utilizando essas técnicas, ela vai aprofundando, sabendo mais da emoção dela e chega às vezes num ponto que ela toca numa emoção que demora muito, né, que é muito forte. Então a gente indica, quando ela chega nesse ponto, a gente indica que ela faça o atendimento em barras de access. Tem gente que fala barras de acesso também. Que o que é? São toques leves em pontos, né, que foram mapeados na cabeça. E esses pontos, eles estimulam respostas do organismo todo que diminuem a conexão com crenças, até eliminação também de crenças, de estruturas antigas que não precisam mais. Tem uma cena do Divertidamente, que eu já vou colocar agora, né? Não me aguento. Tem uma cena do Divertidamente que tem umas memórias que elas ficam cinza, elas perdem a cor. E aí o pessoal vai tirando aquelas memórias e vai passando aspirador nelas para já descartar, e elas vão embora mesmo. Então, é como se fosse esse aspirador. Você pega aquela memória que ela não serve mais. Você não usa mais no caso não a memória, né? Mas assim, uma crença. A crença, ela foi utilizada em algum momento, ela te ajudou em alguma hora para você
sobreviver, para você passar por algum momento difícil. Ela te ajudou, às vezes foi um mecanismo de defesa que você precisava daquilo, porque senão você também desabava. Então, ela teve um papel no momento, ela foi útil em algum momento. Só que tá meio outdated, né? Tá meio ultrapassada. E aí tá na hora dela ser renovada, dela ser descartada. Então, a barra de Access, ela ajuda nisso. E aí na hora que você faz isso, você dá uma respirada, o organismo ele dá uma oxigenada e aí você tira, né, essas barreiras e toma mais consciência das suas emoções, do quanto que aquela emoção que você não estava querendo sentir, ela pode ser útil agora, nesse momento da sua vida, né? Ai, tá a Suzane aí, ó. Como é que é? Pergunta sobre o tema, oficina. Pode falar um pouco mais sobre esse estado ou conquista da liberdade emocional? Tá. Então, assim, fechando, né, aquele tópico de como é que funciona o atendimento, assim, passar as técnicas, né, para a pessoa, às vezes tem um sentimento ou uma emoção específica que ela quer trabalhar naquele momento, e também acompanhar junto com a barra de Access. E com relação à liberdade emocional, essa oficina inicialmente ela tinha o nome de educação emocional. E eu até estava satisfeita com esse nome, né? Mas em algum momento eu senti que tinha mais a ver colocar o tópico liberdade, porque as pessoas têm pouca permissão para sentir. Tem muito pouca permissão para sentir. Tem até um jogo de palavras que me veio, que é o seguinte, em termos de gênero, né? Que a gente fala muito de gênero às vezes. A mulher, ela até pode sentir, mas não deveria. E o homem não deve sentir, mas bem que poderia, né? Então, como é que é isso? Dessa facilidade que a gente tem de deixar a menina sentir, deixar a adolescente sentir, deixar a mulher sentir, mas quando ela sente, histérica, né? Ou desorganizada, a mulher tá louca, pirou, né? Então, assim, ela até pode sentir, mas quando ela sente, tem um rótulozinho. E, em geral, os homens é um pouco o contrário. Então, não pode sentir. Ai, mulherzinha, né? Se sentir é mulherzinha. Mas a gente vê muitas mulheres reclamando do cônjuge, né? Ou até quando são cônjuges, os dois homens, um às vezes sente menos. E aí, assim, mas eu tô falando sozinha aqui, você nem me diz o que você tá sentindo, né? Então, tem essa dificuldade, né? Quando vai sentir, e isso tem um porquê. Tem, principalmente porque a gente não aprende, né? A gente não aprende a sentir de uma forma tranquila. E tudo que a gente aprende com resistência. Então, resistência causa ruído, causa atrito, atrito causa dor. E aí por isso que a gente sofre. Há um tempo atrás também veio uma ideia assim, de que a gente não tem medo de sentir, a gente tem medo de sofrer. Se tivesse medo de sentir, não assistia a novela, não é? Que a novela, ela dá nossa, o que vai acontecer, né? A curiosidade, ou então, dá uma raiva, esse personagem e tal. A gente sente muitas emoções quando a gente assiste filme, quando assiste novela, quando a gente vê um jogo de futebol, quando vê, sei lá, uma videocassetada. Ainda existe isso? Nem sei. Faz tanto tempo que eu não vejo televisão. Então, quando assiste coisas na televisão ou quando ouve música, a gente sente emoções. Mas elas são meio que fabricadas, né? Elas são meio que emoções tapa-buraco, né? Aquela emoção que eu boto para não sentir a minha mesmo, que é a minha autêntica, que eu tô vivendo no momento. Então, o tema liberdade emocional é pra gente pensar nisso, pra gente criar um espaço aqui onde as pessoas possam vir, possam começar a olhar para a emoção, começar a olhar, né? O iniciozinho.
aquela porta que ela faz assim, tchim. Ela abre uma frestinha da porta e começa a ver o que está acontecendo ali. Como é que é isso aqui? E essa raiva aqui? Esse medo aqui? Para que serve? E o que ele quer me dizer? O que ele quer me mostrar? Então essa é a ideia da oficina. E aí eu faço convite de novo, né, para o pessoal que quiser trocar com a gente, porque uma coisa que tem batido muito assim na minha cabeça e também que eu tenho sentido bastante é que fica cada vez mais claro que as mudanças que a gente quer, elas não vão vir de fora. Elas vão vir de dentro, né? A gente sempre soube disso, só que chega num momento assim que tá confirmando, né? Essa sensação, esse sentimento está sendo confirmado. A gente vê as mudanças internas acontecendo e promovendo revoluções no entorno da gente. Nossa, isso aqui eu não tinha antes. Nossa, essa pessoa não tinha acesso antes. Nossa, esse conhecimento aqui eu não sabia antes. E agora tá chegando para mim, como é que é isso? Ah, lembra que você mudou aquela forma de você pensar? Lembra que você mudou aquele jeito de acessar aquele sentimento, aquele jeito de permitir que o outro seja? Ah, é mesmo. Bem que fulano tá mais tranquilo, né? Tá mais tranquilo. Claro, você deixou de projetar no outro, né? As suas ideias de como o outro deve ser, né? O outro vai ficar bem mais tranquilo. Ufa! Ai, ainda bem que a Alba não fica mais colocando aquelas ideias dela em cima de mim, assim, né? Só uma brincadeira. Mas a gente vê as coisas acontecerem. E então, dia 27, sábado agora, 27 de outubro, aqui no Espaço Sankia, em Foz do Iguaçu. E 3 de novembro, sábado que vem, no Centro Mahayana de Integração Corporal, Corpo e Alma, lá em Curitiba. A gente venha trocar, compartilhar, entender mais sobre as emoções, venha sentir mais, venha ser mais, né? Como é que a gente pode ser cada vez mais a gente mesmo? Então, sem amarras, com mais liberdade, com mais permissão, com mais tranquilidade, mais leveza, mais ligereza, ok? Gente, foi ótimo falar com vocês hoje, muito obrigada. Ah, Luciana, muito legal. E tá aí o convite, veja as redes sociais, olha lá no Instagram, tem @albavscardoso. Eu tô postando sempre os tópicos lá e tem os links com os eventos, né, que eu vou fazer. Também tem essa página, a Alba Cardoso, e também a Alba Cardoso Terapeuta. Aí a gente vai se falando, vai trocando informação. Um beijo para todo mundo, obrigada e até lá. Tchau, tchau.